Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, nessa noite, né, possa abençoar a cada um que aqui adentrou, né? Eu poderia falar de muitas coisas, mas eu vou direto para a palavra, porque as horas já passou, né? Já são 8h30. Admirando aqui, né? Que as horas voam mesmo, né? A gente pode falar um pouquinho a mais, testemunho, que as horas voam mesmo. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas, né? Glórias a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Também eu gostaria de pedir à igreja que se chegasse um pouquinho mais para frente. Tem bancos vazios no meio, às vezes a tirar foto a igreja está totalmente vazia, né? Porque o povo fica tudo, a gente fica lá atrás, né? Então, gostaria que os irmãos sentassem um pouquinho mais para frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, meu Deus, nós te damos graça porque já podemos sentir a Tua presença, já podemos sentir a Tua mão, o Teu toque sobre nossas vidas, através dos louvores, através de cada oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem dado. Poderoso Deus, agora toma minha vida nas suas mãos, que não seja eu, meu Deus, mas o Teu Espírito sobre minha vida, porque a Tua palavra diz, meu Deus, operando Deus, quem impedirá? E fala conosco, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Deus fala conosco na igreja. E Ele está aqui. E Ele vai falar com você e Ele vai falar comigo nessa noite. Porque o Senhor não deixa de falar com aqueles que se aproximam do Senhor, né? Amém? Os irmãos, pode chegar para aqui para frente. Não é porque a irmã Dina está pedindo não, mas é bom quando a gente chega para perto da fogueira, né? É melhor estar perto, né? Deus abençoe, irmã Isa. Deus lhe abençoe grandemente. Mas se os irmãos sentirem de ficar aí, faça o desejo do seu coração. Amém? Vamos abrir a nossas Bíblias aqui em Joel. Joel capítulo 2. Aleluia. Versículo 12. Mas eu quero dizer, quando o pastor ele falou para mim que no meio de tanto corre e procura dali e procura daquela, e então quando ele falou, irmã Dina, vai ser a senhora mesmo. Eu me alegrei, mas mesmo estando, eu falei, Senhor, né? Faz tanto tempo que eu não levo a palavra e eu também com a perna meio tremendo. Então, quando o pregador ele se sente assim, então tem que ser o poder de Deus. Mas eu falei, Senhor, dá-me uma palavra, né? E outra, Ele não deu, Ele falou que é avivamento. Mas Ele não deu uma palavra, Ele não falou nada. De uma certa forma é até bom, sabe por quê? Porque a igreja, ela precisa ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, quando nos alimentamos, quando nós lemos a Bíblia, nós nos alimentamos e nós temos palavra. Né? De uma certa forma é bom, porque você pratica a Bíblia. Porque muitas das vezes, aqui todo mundo pega a Bíblia, nós pegamos a Bíblia. Mas muitas das vezes, com corre da nossa vida, muitas das vezes fiquem a ver. Não é verdade? Mas a palavra de Deus aqui é em Joel. É um livro pequeno, né? Mas é uma palavra poderosa que Deus tem para mim e tem para você nessa noite. E se Deus vai falar, abre seu coração para que a palavra possa falar verdadeiramente. Amém? Joel capítulo 2 e o versículo 12. Onde a palavra de Deus diz aqui, bendito seja o Senhor. Diz aqui, ainda assim,
Quando a irmã Adriana estava fazendo a primeira parte, ela falou essa palavra, ainda assim. Ainda assim, quando buscamos o Senhor está pronto a nos ouvir. Aconteça o que acontecer. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou precisar mais trazer a palavra de Deus, porque se fosse para mim sair daqui, a gente, em alguns louvores, em meus louvores e as oportunidades, e primeira parte, a gente já ouve palavras abençoadas, não é verdade? Então, a palavra do Senhor diz aqui, né? Bem assim. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, e todo o vosso coração, aleluia, está falando nessa noite. Não basta poder sentar. É 28, glórias a Deus. Ainda assim convertei-vos a mim. Aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, aleluia, glórias a Deus. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Mancebos, o que é mancebos? Jovens, aleluia, terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glórias a Deus. Irmãos, muitas das vezes nós fazemos uma campanha de avivamento, uma campanha de avivamento. E muitas das vezes nós não entendemos o que é um avivamento. Talvez pessoas achem que, muitas das vezes nós pensamos que o avivamento é a igreja cheia, que o avivamento, aleluia, irmãos, está cantando bem, irmãos, a igreja está orando bastante, a igreja falando em línguas para a sua edificação. Muitas das vezes a igreja sempre está dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes a igreja pode achar, o culto estava frio, mas você buscou? Você rasgou o seu coração?
Há um avivamento, é irmãos pulando, é irmãos dançando, é irmão correndo do altar até a porta, da porta até o altar. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque isso edifica a nossa vida. Mas aqui, o que o profeta Joel está falando é de avivamento espiritual na nossa vida. O que você faria se o Espírito de Deus não habitasse mais na sua vida, nas nossas vidas? O salmista Davi, ele orou a Deus e disse: Senhor, em outras palavras, tira tudo de mim. Ele não falou, mas vamos colocar por esse lado. Tira tudo de mim. Mas não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que o profeta Joel, ele era de um outro lugar. Vamos ler aqui, vamos voltar aqui. No capítulo 1 e o versículo 1. Glórias a Deus. Amém? Coloque lá, meu irmão. Aleluia. Então, a palavra de Deus diz assim. Glórias a Deus. No capítulo 4. Amém? O que ficou da largata? Comeu o gafanhoto. Que palavra, hein? O que tem a ver uma palavra dessa com um avivamento espiritual para a sua vida, para a minha vida? Glórias a Deus. Então aqui diz: o que ficou da largata, o gafanhoto, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. E aí? O que é que você pode pensar nessa situação? A palavra de Deus diz que aqui o profeta Joel, ele não era filho de pastor. A palavra fala aqui, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós. Ouvi isto, vós anciões. E escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos filhos e aos seus filhos e os filhos destes a outra geração. Então, o que estava acontecendo nos dias de Joel, em que o Senhor usou Joel para levar ele em uma outra cidade, vamos supor, tirando o pastor Silvio daqui para o Mato Grosso. E chega lá, ele vai ter que falar o que o Senhor falou para ele aqui. Aleluia. O Senhor vai ter que falar, ele vai ter que falar o que o Senhor falou para ele aqui. Então não foi nada bom para os ouvidos daquele povo o que Joel ia falar. Então aí vem aqui o versículo 4. Que ficou da largata, comeu o gafanhoto.
E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. E aí? Irmãos, isso era o que Deus mandou Joel falar. E Joel, ele estava mandando escrever, fazer uma narração de tudo aquilo que aconteceu. Porque a visão, a coisa não foi só para o passado. A coisa ia acontecer por muitos e muitos anos. Então, aquele povo, eles eram prósperos. Eles tinham roçados, eles tinham tudo que eles podiam plantar. O pasto era verde, as matas eram verdes, o campo era verde. Mas o que aconteceu? Aqueles gafanhotos, foi o diabo que mandou? Eles vieram de moto própria? De veículo próprio? Não. Aqueles gafanhotos, foi Deus que mandou. Por quê? Porque aquela terra era próspera, tudo verde, como Sodoma e Gomorra, antes dos termínios das duas cidades. Por isso que Ló escolheu o lugar próspero, bom, né? Mas ele não sabia o trabalhar de Deus. Então aqui Joel, ele narra para aquele povo o que aconteceu. O gafanhoto veio, devorou. Além do gafanhoto comer, ele defecava. E o que ele deixou? O que a lagarta deixou? O gafanhoto comeu. E o que acontece hoje em dia, meus irmãos, eu posso dizer para você. Nós, há um tempo atrás, nós estávamos começando a ficar desesperados por causa de uma pandemia. Nós já estávamos querendo, uns correndo para lá, outros para cá. Aquilo vai acabar, vamos guardar mantimento. A saúde precária. A saúde precária. O dinheiro acabando. O desemprego assolando. E o povo já estava ficando desesperado. Mas o que eu quero dizer nessa noite? Ainda assim, a palavra de Deus diz que o povo pecavam e pecavam. Aleluia. Mas ainda assim, se voltem para Deus. Isso era que o profeta Joel estava dizendo: se volte para Deus. Aleluia. Porque eu digo para você, porque o nosso Deus, por mais que as devastações deste século, desse último século presente, dessa geração, essa última geração que nós vivemos, porque essa vai ser a última geração, meus irmãos. Essa vai ser. Jesus, fique. Quem não tiver, não fuja de Jesus. Corra para Jesus. Então, o que o Joel estava falando, aqui na palavra de Deus, é que Deus ainda tem um caminho no deserto para o povo dele, mesmo que a situação esteja precária. Aleluia. Mesmo assim o Senhor abre um caminho do deserto para você. Mesmo assim o Senhor ainda abre a rocha
e faz brotar água na sua vida. Aleluia. Então, o que o profeta Joel, ele estava falando aqui, era para que o povo parasse de se voltar para os deuses Balim, para os deuses Astarote, para o bezerro de ouro que continuava eles adorando e pecando e se contaminando, e aquelas mulheres sendo chamadas vacas, porque vivia num tempo de fartura. O povo vivia em tempo de fartura. Falavam das mulheres desta forma, porque o campo era bonito, as vacas eram gordas, eram tudo dessa forma. Então Deus veio e fez isso daí. Mas ainda tem mais. Ainda não acabou, não. A palavra de Deus diz assim. Agora, voltando para o capítulo 12 do primeiro. Diz assim. Deus me deu essa passagem aqui.